E aí, pessoal? Hoje eu vou falar o que foi tratado na nossa última aula de História da América da FASU, tá bem? A aula passada, né, foi a continuação do que a gente vinha trabalhando, né, sobre história da escravidão nos Estados Unidos. Né? A gente trabalhou umas fontes que ficaram pendentes na aula anterior. A primeira que a gente trabalhou, né, é o livro História dos Estados Unidos, né, do Leandro Carnal e et al., né, e outros. Né? A gente trabalhou um trecho em que ele fala sobre a escravidão e ele fala sobre a origem desse processo nos Estados Unidos. Né? Ele diz que a escravidão chega praticamente com as colônias, né? com a imigração da Inglaterra para a América, e que ela foi difundida por todos os estados no começo e tal, e que ela tinha características muito parecidas com as do Brasil, né? Tem o tráfico de escravos, eles iam na África, buscavam o cara e tal, e eles eram super maltratados no caminho, e depois passavam por um leilão, né? E os caras eram vendidos para quem oferecesse mais, e lá eles eram maltratados, e não tinham leis bem estabelecidas para moderar, né, o que era permitido, o que não era com eles. Né? Famílias podiam ser separadas, enfim. Ele aponta um pouco para aquele lado do Tannenbaum, que a escravidão nos Estados Unidos foi muito cruel. Embora ele coloque, né, é difícil você saber qual chicote, né, instalava mais forte, porque a escravidão não foi legal na América Ibérica, de forma nenhuma. Também foi super cruel. Né? E embora houvesse leis melhor definidas para tentar moderar excessos, era difícil um escravo poder recorrer, né, judicialmente contra o dono. Né? Eles estavam assim meio que desamparados, né? Mesmo tendo uma legislação, assim, estava lá fazendo e tal, ninguém controlaria ali o que aconteceria de fato. Né? Então, o Karnal bate nessa tecla. E ele faz também uma análise historiográfica. Né? Ele aponta que houve dois caminhos, né, que a historiografia seguiu. Tem até mais, na verdade. Tem uma obra, né, que a gente usou aí está usando durante esse semestre, né, que é uma reavaliação da história dos Estados Unidos do Sellers. Esta obra sequer cita a escravidão. Esse cara é um historiador de direita que fez, né, estudos de biografia do Kennedy, né, do Nixon. Então, para ele isso não é um problema pertinente. Ele tira isso, né, da análise dos problemas importantes da história dos Estados Unidos. Né? E esse silêncio ele diz muita coisa. Né? Para ele essa questão ela não deveria ser tratada. É uma questão que ele ignora. E há também outros tipos de abordagem. Né? Tem aquele outro livro, né, que a gente também está seguindo, que é o do Eptiker, do Harris Eptiker, que é o cara que é marxista, e ele vai seguir a partir da perspectiva mais da história social. O Eptiker vai, na parte que ele fala sobre escravidão, mostrar um arquivo, né, um arquivo antigo que ele tinha lá, que foi encontrado, um diário, né, do camarada chamado William Byrd, e que era considerado um senhor de escravos que tratava bem, né, o pessoal que morava na fazenda. Só que no diário tinham lá coisas altamente absurdas, né? Ele castigava os seus escravos quase que diariamente, assim. Então ele ia mostrando lá, dia tal açoitei não sei quem, bati em fulano porque não fez isso, né? Então o Epstein tem uma visão muito que foca muito nessa parte da crueldade da escravidão americana, né? Que vem corroborar um pouco a ideia do Tannenbaum, né? Que também fala que a escravidão americana era bastante cruel. E aí, tem uma outra fonte que o Karnal vai citar, que é o Ulrich Phillips, que é um historiador sulista, que tem uma visão diferenciada do problema, né? Tem uma visão até romantizada da escravidão.
ele vai falar que existe esse conceito de civilização e barbárie, e escravizar um civilizado não é uma coisa legal a se fazer, mas para um bárbaro seria até benéfico ele vir para a América e se civilizar, mesmo passando por tudo que passou, né? Uma ideia lá um tanto complicada, né? Mas ele está fundamentando a análise dele em premissas que são pertinentes, são sólidas, são verdadeiras, né? Ele vai sempre associar a ideia de escravidão à economia, né? Ele fala que há situações em que a única possibilidade de você conseguir mão de obra para você conseguir fazer uma coisa é se valendo de mão de obra escrava. Então ele meio que passa um paninho para a escravidão dos Estados Unidos, falando que se não fossem os escravos não ia ter quem trabalhasse essas fazendas de algodão e tabaco, né? Então ele tem essa perspectiva aí de... Ele até fala que é meio que abominável, que não é bom a escravidão, mas naquele contexto específico era o que dava para fazer, né? E, enfim, ele vai tentar passar um pouco de panos quentes nos aspectos negativos da escravidão. Então, o Karnal também fala, né, que há uma ampla produção, né, audiovisual em cima disso, né? Hollywood explorou um tanto, a literatura também. E nesse sentido, eu passei para vocês, né, uma outra referência, que é uma série, né, que é a série do History Channel, que é um remake de um livro, né, do Alex Haley, né, que chama-se Raízes Negras. E aí fizeram uma série na TV americana que depois ganhou um remake agora nos anos 2000, né, que conta a saga de Kunta Kinte, o cara que veio da África para os Estados Unidos, e conta a história das gerações subsequentes da família do Kunta, né? Nessa série a gente pode ver alguns aspectos que são visíveis, né, nessa literatura que a gente pôde conhecer ao longo das aulas. Como por exemplo, né, aparece uma situação em que uma família é separada porque o senhor da fazenda ele pega e vende um dos parentes lá, tá todo mundo chorando, todo mundo triste. E uma outra coisa também que é explorado nesse episódio, que é muito curioso, é que tem alguns africanos que vieram para a América que eles eram melhores tratados do que outros. E aí, né, levando na linha do que Fanon, né, que é um intelectual que escreveu a Máscaras Brancas, Pele Negra, disse, aqueles caras que melhor se adaptam à ideologia do dono, do mestre, né, da casa grande, eles acabam sendo beneficiados, mas só alguns poucos. Então você vai ver lá um capitão do mato, que é melhor tratado, você vai ver lá um cara que entende música clássica, que é o Forrest Whitaker, que é lá que até ganhou Oscar como o último rei da Escócia, né? Eles vão ser melhor tratados do que os outros que estão lá. Bom, então tem esses aspectos, né, que a gente explorou na série, e eu passei uma referência extra para vocês, né, que foi o filme do Spike Lee, que ganhou Oscar, né, no ano anterior, essa última edição, né, que era o filme Infiltrados na Clã, para a gente discutir um pouquinho sobre os desdobramentos dessa escravidão nos Estados Unidos, até porque a gente não vai ter a oportunidade de ver a América em outra disciplina, né? Então, percebemos que rola, a partir do momento em que o modelo de sociedade do Sul ele colapsa, o WASP, né, os ingleses, eles passam a ver um problema sério, o que fazer com os escravos libertos, porque eles são altamente segregacionistas, né? Eles usam, né, de forma pragmática os escravos para trabalhar, os africanos, mas eles não querem ter que conviver com os caras, tal qual eles faziam com os índios, né? Então aí surge, né, essa coisa da criação da Libéria para levar os caras de volta,
Aí depois vem a abolição, né, na época do Lincoln e tal, e que gera um novo problema, né? Tem um grupo lá no sul que surge nessa época, né, que é a Ku Klux Klan, que via nesses negros libertos os seus principais inimigos, né? Defendiam ideias muito tristes de supremacia branca e tal, houve perseguição. E essas ideias, elas foram, embora tenham sido reprimidas no século XIX, elas se retornam no século XX, até hoje você vai ver que esse movimento existe, né? Aquela galera que tem um chapeuzinho cônico lá e tal, que tem umas tochas, né, que segura lá e tal. E tem essa ideia, né, de racismo, de eugenia, de raça pura. É neonazi, né? Não tem mais o que falar. Então, esse filme explora esse tipo de situação e também mostra o outro lado da história, né? Spike Lee é um diretor negro, ele mostra também um pouco sobre o movimento dos Panteras Negras, né? Que era um movimento de resistência. Ele não aprofunda muito essa questão, mas é um partido político que também se torna uma milícia armada, né? E eles dizem que isso é para ser usado como defesa. Então as tensões raciais nos Estados Unidos elas vão se intensificar aí no século XX, vão criar no final do século XIX leis segregacionistas, né? Tem lugar para negro, lugar para branco, e esses direitos civis eles foram conquistados aí no século XX e tal, mas as tensões ainda permanecem, tal, elas são evidentes. Você está vendo noticiário aí rolando um monte de protestos nos Estados Unidos. Isso tudo é desdobramento de um processo muito mais amplo que rola, né, desde lá do tempo